Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo nós vamos falar sobre recuperação de arquivos. Quem nunca deletou um arquivo, uma foto, um documento sem querer? Quem nunca levou seu equipamento para formatar, para reinstalar o sistema e o técnico esqueceu de fazer o backup? Quem nunca teve uma pane no seu equipamento e ele apagou tudo? Quem nunca deixou seu equipamento ali perdido e alguém mexeu e apagou seus dados? Então nós vamos ver algumas formas aqui de recuperação de documentos. Na maioria dos casos, a recuperação é feita da mesma forma e de forma muito simples. Então, recuperação de arquivos. Memórias, que nós vamos falar, salas de recuperação, softwares de recuperação, formas de recuperação e o processo de recuperação de arquivos. Por que salas de recuperação? Porque se você for trabalhar com isso profissionalmente, o que dá uma grana legal, você vai precisar de alguns equipamentos e de uma sala específica, esterilizada. Então nós vamos ver uma série de coisas que são feitas para essa recuperação. Se você for trabalhar para atender judicialmente como perito, aí você tem umas outras formas, meios, orientações e legislações para te apoiarem nisso aí e a forma correta de fazê-lo, ok? Mas a forma de fazer normalmente são as mesmas. As diretrizes de cada ação que você fará, se você for um perito ou se você quiser entrar nessa linha de perícia forense para atender a justiça nesses casos, ou trabalhar de forma particular. Então, tudo isso é bem bacana e você vai ver que não é difícil fazer essa recuperação, ok? Então vamos lá. Mídias de armazenamento. Então todas essas mídias que nós vamos ver aqui, elas armazenam dados ou arquivos, fotos, vídeos, músicas, documentos, arquivos de diversos formatos. Então a gente consegue recuperar dados de todas essas mídias de armazenamento. Então, alguns tipos de mídia que nós vemos aqui: HD ou SSD, cartão de memória, aqui outro HD, aqui eu deixei ele aberto para vocês verem onde ele é armazenado. Disquetes, se você for recuperar de alguém que tenha documentos antigos, trazer para um formato mais moderno, então você tem esse tipo de mídia, que eram os disquetes. O nosso MP3, MP4, HDs externos, pendrive, outros discos aqui de armazenamento, CDR, CD, DVD, pendrive, cartãozinho de memória, GPS. Esses são os famosos cartões que eu trouxe aqui. Antes das urnas eletrônicas, das primeiras urnas eletrônicas, eu trabalhei por 10 anos prestando serviço ao TRE, dando manutenção em urna eletrônica. Então os primeiros que nós utilizávamos eram os flashcards, que são esses aqui, cartãozinhos de memória quadradinhos, que você encaixava lá na urna. Então, e aqui dentro eram armazenados os dados dos candidatos. Então ficava um dentro da urna na placa-mãe e o outro era móvel para você poder transmitir os dados para o TRE, TSE, enfim. Hoje foi trocado para o pendrive, que é esse pendrive aqui. Claro que agora já tem uma capacidade maior, mas é nesse formato, nessa cor hoje, é desse jeito, das urnas eletrônicas. Tá? Então, é uma forma também de recuperar dados. Nada mais é do que um pendrive
com um formato diferente para atender as eleições aí. Então temos esse pendrive, temos esse cartão de memória, ou flashcard, que era a SanDisk, que foi uma das que mais utilizou isso. Cartõezinhos de memória, chips de memória de celular, memória RAM, que você consegue fazer um dump nela quando ela está ligada. A BIOS do seu computador, ou a memória ROM, que é uma memória não volátil. Aqui as memórias de impressão, que podem armazenar a sua trilha de impressão ali, e se ela for desligada fica salva alguma coisa dentro dessa memória, você consegue resgatar. Então, numa investigação, numa perícia, ou quando você está levantando alguns dados e a pessoa precisa, você tem todas essas mídias e muitas mais, é claro, mas essas são as mais comuns que nós temos acesso no nosso dia a dia, e nós conseguimos recuperar os dados de todos esses tipos de mídia. Ah, mas foi formatado o disco. Mesmo assim, a gente vê que a gente consegue, mesmo depois de formatado, a gente consegue recuperar ainda esses dados. Ok? Então, nós temos técnicas e ferramentas para isso. Nós trazemos aqui manutenção das mídias, ou seja, se o HD que você está tentando recuperar, ele está queimado, quebrado, você tem que ou ter uma sala específica, um local específico para fazer essa manutenção primeiro. Aqui no vídeo anterior de manutenção que nós fizemos, nós mostramos esse microscópio digital. Então aqui tem uma imagem bem legal dele. Então nós temos aqui um HD aberto, temos o atuador, que é nada mais do que um ímã. Esse é um da Seagate. Então é um ímã. Aqui o braço que leva a cabeça de gravação e de leitura para fazer. Lembram dos discos antigos de vinil que tinham aquela agulha? É bem semelhante. Então ele grava aqui em trilhas. Esse disco é formado por trilhas e blocos de gravação. Então tem a cabeça de leitura e gravação, esse é o prato ou o disco, e esse é o motor que faz ele rodar. Então o HD é mais lento que o SSD justamente porque ele tem essa parte mecânica para fazer a gravação. Então nós temos aqui os locais de recuperação. Se você vai fazer isso profissionalmente, para recuperar dados para outras pessoas, temos aqui no laboratório, utilizando aqui o microscópio digital, que ele aparece aqui, você vai ver como que você recupera. Se queimou, você tem como trocar componentes dessa placa ou trocar essa placa lógica para fazer a leitura. Jogou dentro d'água, caiu, morreu afogado o HD. Então, para tudo tem jeito. Dificilmente, a não ser que seja uma carga estática e magnética muito alta para apagar esses dados. Não é qualquer ímã que vai apagar esses dados. As pessoas têm a ilusão às vezes de eu vou formatar que eu apago tudo, eu vou passar um ímã sobre o meu dispositivo que vai apagar tudo. Não, você vai ter ainda esses dados ali. É só saber procurar. Temos aqui uma bancada esterilizada, que as pessoas, vocês podem ver que estão com roupa igual essas de laboratório, justamente para não levar nenhuma contaminação para esses discos, que eles podem oxidar e perder o dado justamente onde ele está armazenado. Beleza? Aqui nós temos outra bancada, uma lupa grande, estação de solda, que você pode precisar para recuperar alguma placa lógica, algum circuito, para poder fazer esse dispositivo voltar a funcionar. Algumas ferramentas que são utilizadas. Então aqui nós temos, as ferramentas são basicamente as mesmas que você utiliza na manutenção de computadores, para abrir os dispositivos, retirar
os chips, retirar as memórias. Então nós temos algumas aqui que utilizamos aqui nossa bancada. Para quem for fazer perícia, ele vai ter que adquirir alguns equipamentos um pouco mais sofisticados. E para uso doméstico você consegue fazer tanto diretamente do seu notebook, do seu computador, e se precisar recuperar alguma parte de digital ali, de componentes eletrônicos, se você não tiver conhecimento para recuperar, é levar a alguém que saiba recuperar componente eletrônico para que você recupere os dados. Mas, novamente, tudo tem jeito. Aqui o nosso microscópio digital novamente, nossa lupa de cabeça, aqui uma base para você fixar seu componente e fazer a análise dele. Essa é uma máquina que consegue extrair e ressoldar componentes eletrônicos de forma automática, tanto o chipset como demais centrais. Aqui um conjunto de espátulas para você abrir notebooks, celulares, pendrives. Então tudo isso você tem ferramenta para utilizar. Mas se você vai fazer em casa, você vai se valer do seu notebook e de alguns aplicativos que nós vamos apresentar em seguida aqui para que você consiga fazer a leitura desses dispositivos. Então nós temos aqui alguns muito comuns: o Undershare Data Recovery, ou Data Recovery, o Recuva, o Disk Drill, o Easy US, Test Disk, o Stella, o Keep Photo, o Key Photo, o REC, Power Data Recovery, Disk Digger e demais. Quais que são mais comuns desses? O Recuva, que é muito comum, o Umbrella, o Wise, então são alguns que são bem comuns. E alguns vocês vão ver na descrição quando vocês forem baixar, que cada um serve para um tipo de arquivo. Alguns vocês conseguem ler todos, como o Recuva você consegue todos os tipos, mas tem alguns que são mais específicos, como esse que é PhotoRec, que é muito mais voltado para arquivos .jpg, JPEG, ou seja, arquivos de foto. Então, a maioria deles você tem uma versão trial, que é uma versão de teste de 30 dias. E nessas versões você consegue utilizar sem a licença, porém tem alguns recursos que você não consegue utilizar, tá? Então fiquem atentos aí. E uma segunda coisa que você precisa ter ciência é que se você usar um software não licenciado e você for fazer uma perícia forense, por exemplo, esse dado recuperado não serve como evidência. Ok? Fiquem atentos a isso aí. Tem que ser tudo licenciado, o processo tem que ser documentado, a forma de extração tem que ser documentado e só tem validade após solicitado aí pelo juiz quando for uma perícia oficial, claro. Então, se você for trilhar esse processo aí, você vai ser não contratado, mas você vai ser indicado por um magistrado para fazer essa perícia e a partir daí você vai verificar quais os equipamentos que vão ser periciados. Sempre façam a cópia de segurança antes de mexer no dispositivo e mexa na cópia de segurança e não no dispositivo original. Se for seu ou de alguém que você vai recuperar, nunca faça a instalação desses aplicativos no próprio dispositivo que você for recuperar. Por quê? Porque você pode instalar o aplicativo exatamente em cima daquele dado que você quer recuperar e ele ficar perdido. Beleza?
Então sempre tenha em mente que você vai recuperar os dados de um arquivo ou de um dispositivo, de um pendrive, de um HD. Então não instale o seu sistema de recuperação no mesmo dispositivo, pois você pode corromper aquele dispositivo ou aquele arquivo justamente instalando em cima do arquivo que você quer recuperar. Tranquilo? E aqui nós temos alguns sistemas Linux especializados para recuperação de arquivos, ou para perícia, ou para áreas de recuperação de arquivos e perícia forense. Lembrando que são sistemas livres e que você pode utilizar normalmente, desde que você saiba como utilizá-los. E, novamente, nunca instale no mesmo dispositivo que você quer recuperar. Então, nós temos o Kali, que é muito popular hoje, o Helix, temos o Linux Forense, que é uma ferramenta, é um sistema operacional que ele já vem com algumas ferramentas de perícia ou de recuperação de arquivos. O Kane e o Backtrack. Então, esses aqui são os mais populares, mais conhecidos, que a gente utiliza como ferramenta de recuperação de arquivo. Ok? Então, aqui uma carinha dos softwares que eu mostrei ali atrás, ó, o Recuva, você instalando, o Data Recovery Wizard, o Power Data Recovery, o EasyOS. Então temos algumas carinhas. Como você vai instalar? Todos eles são de fácil instalação. Você clica no arquivo depois que baixar e vai dando Next, Next, Finish, e ele está instalado. Você clica 2 vezes para abrir. Se for no computador, clica uma vez no seu celular, se for abrir, e ele vai abrir uma dessas carinhas. Você vai verificar o tipo de arquivo que você quer periciar. Quando ele fizer a varredura, ele vai mostrar o que ele encontrou. E aqui você vai selecionar quais que você quer recuperar. Se quer recuperar tudo, se quer recuperar alguns, tá vendo? Você sempre tem a opção de selecionar aquilo que você quer recuperar. Para todos eles funciona de forma semelhante. Como eu disse, alguns você vai ter... Ele é mais especializado para um tipo de arquivo, outro para outros, como foto, outros arquivos PDF, outros para vídeo e músicas, áudio, né? Então, leia sempre as indicações ali daquele software, daquele aplicativo, quando você for baixar, para baixar o certo. E nunca instale ele novamente. Nunca instale ele no mesmo dispositivo que você quer recuperar os dados, para não corromper os arquivos. Aqui o processo de recuperação. Então você vai identificar o tipo de mídia. É um HD, é um pendrive, é um celular, enfim, um disco flexível, lá, um disquete, um CD, um DVD, um MP3, um MP4. Então você vai identificar. Primeiro você tem que saber de qual tipo de dispositivo você quer recuperar os dados. Segundo, escolher o melhor programa de acordo com o que você quer recuperar os dados. Instalar esse aplicativo, esse software de recuperação. Lembrando, evitar instalar no mesmo aplicativo, no mesmo local que você quer recuperar os dados. Depois de instalado, você vai conectar o dispositivo. Alguns você precisa reiniciar o equipamento, por exemplo, se for um HD que você for instalar ele num desktop, por exemplo, para recuperar os arquivos dele, então você tem que reiniciar, se for necessário. Se não, depois de instalado e acoplado o dispositivo, abrir o software de recuperação. Dentro do software você vai identificar o dispositivo, dentro daquele aplicativo ali, você vai identificar o C dois pontos, é o D dois pontos, é o E dois pontos, identificar se é um pendrive, se é um iPhone, um telefone, um smartphone, enfim, identificou, inicia a recuperação. Ele vai
como eu mostrei no slide anterior, ele vai colocar ali uma lista do que ele encontrou. A partir dali, verifique os dispositivos, os arquivos encontrados, selecione qual que você quer recuperar, né? Deixa ele identificado. Aí clica em recuperar arquivos. Aguarda o tempo necessário, que normalmente, se for muito e muito grande, vai demorar. Tem uns que demoram de horas até um dia inteiro de fazendo essa varredura e essa recuperação, porque ele às vezes tem que juntar pedaços de arquivos ou blocos de arquivos que estão espalhados dentro da sua mídia. Então ele tem que ir fazendo essa junção desses pacotes para te trazer uma imagem ou um áudio ou um vídeo bem estruturado. Verificar os arquivos salvos e limpar os que estão que veio que você não quis, que não é necessário, e salvar numa pasta adequada. Beleza? Então ficamos aqui, espero que tenham gostado. Se tiverem dúvidas, mandem e-mail, perguntem lá nos comentários, nós teremos todo o prazer em atendê-los. Boa sorte aí na sua tarefa de recuperação de arquivos, seja como hobby, seja como para atender uma necessidade pessoal ou como profissão. Então, em todas essas opções aí, vale muito a pena. Então, se dediquem, treinem e façam disso um grande ganho. Obrigado por estarem aqui comigo assistindo a mais esse vídeo. Compartilhem, curtam, comentem, podem dar dicas de novos conteúdos que queiram que a gente grave o vídeo, e vejo vocês no próximo vídeo.